Vamos lá? Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao webinar com o Marcelo Canelas. Eu queria agradecer a presença de vocês. Meu nome é Gisele, eu trabalho no Globo Universidade. Eu estou feliz por abrir esse encontro aqui, que é uma parceria da Globo com a Universidade Federal da Paraíba. O Globo Universidade é responsável, né, pelo relacionamento da Globo com o público jovem e o meio acadêmico. E esse bate-papo de hoje ele faz parte de um projeto de relacionamento da Globo que se chama Globo no Campus, que promove justamente essa troca de conhecimento entre os profissionais e as universidades de todo o Brasil. Inclusive, esse encontro de hoje, todos os outros que a gente fez anteriormente, estão sendo gravados e serão disponibilizados no site globouniversidade.com.br. Eu queria muito agradecer novamente a presença de vocês e trazer também um vídeo que explica um pouco mais sobre a nossa área e depois passar a palavra para a professora Fabiana Siqueira, que vai mediar esse encontro. Vamos lá? Jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, tal recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, tal recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. Dialogar, inspirar, engajar, participar, abram-se as portas, o jovem quer entrar. Do entretenimento ao jornalismo, da comunicação, a tecnologia. Espaço é o que não falta, nem pensamento. Globo Lab fomentando a nossa cria. Apoio a pesquisa, e sim, aqui nós temos. Aqui o jovem toca, tudo desenvolve. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, tal recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. 50 milhões de jovens entre 15 e 29. 2 em cada 3 querem que a vida se transforme. Pra isso existe o Menos 30 Fest, pra que os jovens se manifestem em rodas, palestras e oficinas, empreender e inovar. Virou rotina, os centros acadêmicos, essa parceria, lá tem feras da Globo dando aula, é sintonia. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, tal recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. Que papos é esse? Vai, me diz aí, desperta o interesse de falar e de ouvir. Imagina jovens interessados, batendo papo com profissionais do mercado. Empreendedores, curadores, ativistas, a troca é boa, diversidade na pista. No caderno Globo a conversa continua, de consumo consciente, a mobilidade na rua. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, tal recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. Deixa o jovem dizer, deixa o jovem pensar, deixa o jovem expressar, tal recado é pra já. Sou da universidade, sou da cidade, mas o que liberdade é responsabilidade. É responsabilidade, é responsabilidade, é responsabilidade, é responsabilidade. Bom, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez, agradeço Gisele, agradeço a Globo Universidade por essa parceria aí, a gente poder, Marcelo Canelas também, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né, debatendo o telejornalismo, o jornalismo. Marcelo Canelas, que é cidadão paraibano, né, em 2005, ele recebeu o título de cidadão paraibano da Assembleia Legislativa do Estado, por vários trabalhos, inclusive pela série sobre a fome, que foi exibida no Jornal Nacional, que recebeu vários prêmios, né? Prêmios no Brasil, prêmios internacionais, como o Prêmio Rei da Espanha. Ele é formado na Universidade Federal de Santa Maria, trabalhou na RBS TV Santa Maria, onde começou a história dele, eu também trabalhei lá, e ele hoje, né, é repórter especial da Globo. E eu queria começar esse bate-papo questionando justamente essa questão que nós estamos num calendário atípico na universidade, e esse evento faz também parte de uma série de eventos que a gente vem desenvolvendo sobre as transformações no telejornalismo. E dentro dessa questão do telejornalismo tem a prática do repórter. E acredito que muita coisa mudou
no seu trabalho desde que começou, né, essa cobertura do coronavírus. E eu queria que você explicasse um pouquinho, já que você é um repórter, que tem como característica primordial assim, essa relação com a fonte, né, de você ouvir a fonte, você escuta as pessoas, muitas vezes você chega gravando já, né, alguns depoimentos para extrair assim uma conversa mais coloquial do dia a dia. E hoje em dia, com a pandemia, você está numa outra situação, às vezes até mediando a entrevista por meio de telas, né? Fazendo essa interação com uma tela de TV e você ouvindo o entrevistado ali, não pode estar no local onde ele está para falar sobre o contexto, né? Então, queria que você contasse um pouquinho dessas mudanças nas suas rotinas produtivas aí causadas pela pandemia. Obrigada mais uma vez. Primeiro, assim, eu quero te dizer que é um grande prazer conversar com os estudantes e com a comunidade acadêmica aí do jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, porque eu tenho uma longa relação de afeto com a Universidade Federal da Paraíba, que vem desde a época do movimento estudantil. Eu tenho hoje grandes amigos jornalistas paraibanos que eu conheci na época do movimento estudantil. Na época que eu estudei na Universidade Federal de Santa Maria, existia uma espécie de aliança intelectual de nós lá da Federal de Santa Maria com os estudantes da Federal da Paraíba. Então, hoje, são amigos que permanecem até hoje. Luiz Henrique da Silva, Derval Gósio, que é professora, e o Dinarte, Rômulo, enfim, Antônio Radical, velho companheiro da época do movimento estudantil. E depois a Paraíba entrou na minha vida nas reportagens, fazendo matéria. Eu recebi o título de cidadão paraibano graças à série da Fome que eu fiz em 2001, e que conheci um grande paraibano, um grande humanista, o professor Malaquias Batista Filho, que é um médico que dedicou a vida estudando a desnutrição infantil, médico do Instituto Materno Infantil do Recife, e que me apresentou aos agricultores de São Sebastião do Umbuzeiro, da Associação dos Criadores de Cabra de São Sebastião do Umbuzeiro, que faziam 20 anos atrás um trabalho lindo nas escolas, distribuindo leite de cabra para merenda escolar. Então é muito bacana estar conversando com vocês e meio que rememorando essa minha relação com a Paraíba. A gente discutia novas formas de fazer jornalismo 30 e tantos anos atrás, quando eu era estudante, né? Ninguém imaginou que nós viveríamos uma situação como essa que a gente está vivendo. Não existe ninguém que esteja vivo e que tenha exercido jornalismo como ofício que tenha enfrentado um desafio dessa grandeza, que é o de tratar de uma crise sem precedentes na história do planeta. E nós, aqui no Brasil, temos uma peculiaridade que, além dessa crise sanitária sem precedentes, de uma crise econômica gravíssima, a gente trata simultaneamente de uma crise política diariamente turbinada pelo presidente da República e pelos desdobramentos das ações do governo. É um desafio triplo, tendo de enfrentar esse desafio com limitações nunca enfrentadas por nós, né? Evidentemente que a relação do jornalista com a fonte, durante um momento de pandemia, muda radicalmente. As fontes sempre foram fundamentais no meu trabalho, no sentido de fornecer informações, muitas vezes informações exclusivas, ou um viés inovador, uma maneira diferente de olhar para a notícia. Mas as fontes, nesse momento de impossibilidade de deslocamento físico, né, em que se torna perigoso você fazer grandes viagens e grandes imersões,
durante períodos muito longos, inclusive com a possibilidade de colocar outras pessoas em risco, as fontes passaram não só a fornecer informações, mas passaram a fornecer elementos narrativos para a confecção da notícia de televisão, né? Na impossibilidade de um repórter cinematográfico ir até o coração da Amazônia, filmar a invasão de terras por madeireiros, por grileiros, por garimpeiros, no momento crucial de explosão da pandemia, as fontes acabam substituindo a nossa presença em campo, de uma forma muito proativa, né? Eu fiz 3 grandes reportagens sem sair do Rio de Janeiro, mostrando o problema seríssimo da invasão de terras indígenas e de desmatamento no sul do Pará. E conseguimos fazer isso graças à intervenção proativa das fontes. E aí são desde fontes anônimas, que nos passaram, por exemplo, peças integrantes de inquéritos da Polícia Federal e de processos e de denúncias do Ministério Público Federal, imagens de operações que mostravam claramente como é que era que os invasores procediam, até fontes que se identificavam, não é? E que faziam, às vezes, do olhar do repórter nas comunidades que a gente queria mostrar. E aí a gente faz quase que um tutorial para as fontes, né? Explicando como que a gente gostaria que fosse a captação, em que eles próprios colhem os depoimentos, fazem a captação daquele momento que a gente gostaria de mostrar e nos enviam elementos narrativos para a confecção da notícia. Eu jamais imaginei que um dia fosse fazer 3 reportagens de mais de 10 minutos sem levantar a bunda da cadeira da minha casa no Rio de Janeiro, né? Isso só foi possível graças à adesão muito forte das fontes nesse esforço de contar essas histórias todas que nós contamos. Então, se tem uma coisa assim que a pandemia nos ofereceu, foi uma nova possibilidade de se relacionar com as nossas fontes e de ter as fontes como grandes parceiros de grandes reportagens nesse momento. É preciso destacar que essas reportagens, por exemplo, redundaram na paralisação, na retirada, por exemplo, da votação da MP 910 no Congresso Nacional, conhecida como a MP da grilagem, não é? Em que se tentava regularizar terras públicas invadidas em áreas de proteção ambiental por grandes fazendeiros, né? A pressão da sociedade, evidentemente, de grupos organizados da sociedade, mas também a atuação do jornalismo, denunciando o que estava acontecendo na Amazônia, fez com que os políticos reconsiderassem a ideia de colocar em votação a MP 910. Houve uma nova negociação no Congresso Nacional da substituição da MP, de uma medida provisória gestada pelo governo, por um projeto de lei negociado com os ambientalistas e com as bancadas que defendem a floresta em pé. Houve, então, claramente um desdobramento concreto, claro, da ação da sociedade politicamente organizada, mas também das reportagens, não só do Fantástico, mas de outros veículos mostrando a questão da Amazônia, e todos nós nos utilizando muito da parceria dessas fontes para fazer a reportagem. Ontem mesmo, né, foi exibido no Fantástico outra reportagem que falava sobre essa questão do desmatamento, né, e dos incêndios na Amazônia que você fez, né,
entrevistando remotamente algumas dessas pessoas, né? E eu queria perguntar, nessa questão aí, você fala que tem muitas matérias hoje sendo construídas, né, dessa forma, com esses materiais, às vezes, imagens feitas, né, por pessoas que estão em determinados locais, que o repórter não tem como estar ali no local, naquele determinado momento, ele está num flagrante, registrando uma situação. Antigamente, chamavam a TV para acompanhar isso, né? Hoje em dia, as pessoas oferecem esse conteúdo. É uma nova relação, né, com a fonte nesse sentido, e eu queria perguntar sobre essa questão da relação de confiança, né, que às vezes se estabelece, mas também tem um lado jornalístico da checagem desse conteúdo, né? Tem que ter um cuidado maior em relação a isso também, né? Já que vem um material que você, às vezes, com que intenção essa pessoa gravou? Tem esse outro lado também, né? Sim, sim. Mas aí se dá aquela velha, que é da tradição do jornalismo, né? Que é o estreitamento da relação com as fontes, né? O quanto você cultiva a fonte, que tipo de fonte você tem, qual é o grau de confiança que você tem nessa fonte. No meu caso, assim, foi uma relação construída desde o ano passado, né? Em que nos passamos a nos confiar mutuamente, né? A fonte confiar em mim, eu a confiar na fonte, né? Eu já fiz outras matérias antes da pandemia, baseadas em informações que foram passadas por essas fontes e que me deram muita segurança para que eu confiasse na procedência e na origem desse material. Agora é uma situação realmente muito diferente, né? Muito estranha. E eu acho também que é uma situação provisória, né? Eu não acredito. Muita gente fala, pô, agora o jornalismo vai se transformar, vamos fazer um outro tipo de jornalismo a partir do aprendizado da pandemia. Eu acredito que sim. Acredito que muitos dos processos vão se modificar. Acho que os meios, os veículos passam por um período de reestruturação e de remodelação do formato do jornalismo, de plataformas e dos processos todos. Acho que sim, acho que será. A gente vai aprender coisas novas que fomos obrigados a aprender, mas eu não acredito na hipótese de se prescindir da presença do repórter em campo em grandes mergulhos, né? No que a gente chama de jornalismo de prospecção, do jornalismo explicador das contradições do Brasil. Não acredito na possibilidade de você fazer jornalismo remoto de prospecção. Isso é conjuntural, é provisório diante das circunstâncias. Nós somos forçados a fazer isso de forma muito competente, eu acho. A imprensa, em geral, tem enfrentado esse desafio de forma muito competente. E o jornalismo, no período de crise como que a gente está vivendo, ele se agiganta, né? O jornalismo profissional ele passa a ser uma espécie de porto seguro, onde as pessoas buscam uma informação mais confiável, inclusive para lidar com a questão da vida e da morte, né? A gente está falando de como sobreviver diante de uma situação absolutamente limite, em que, se você fizer alguma coisa que te põe em risco, você pode morrer, né? Então, o jornalismo profissional passa a ser um porto seguro importante para as pessoas que buscam informação confiável, né? A internet, as redes sociais continuam sendo uma fonte importante de produção de conteúdo, de produção de notícia, mas nesse momento de crise crucial, o jornalismo profissional, a gente percebe claramente isso na reação da sociedade, teve um papel absolutamente protagonista, né, nessa crise. O jornalismo profissional, na Globo, você vê claramente isso, o Jornal Nacional,
protagonizando uma cobertura absolutamente histórica, né? O Fantástico pontuando o debate nacional em momentos muito, muito importantes. Então, eu acho assim que é preciso resgatar a importância do jornalismo profissional nos momentos de crise, que já foi relativizado, né, e muitas vezes subestimado, né, como se as formas artesanais de produção da notícia pudessem substituir o jornalismo profissional, e nós estamos vendo agora que não substitui. O professor Alfredo Viseu está assistindo aqui a live, e aí ele falou sobre a questão grande abraço, Alfredo. Grande abraço. Ele está falando sobre a questão do lugar de referência, né, que o jornalismo ocupa, né, e tem se consolidado aqui, né, na pandemia, né. O jornalismo tem, as pesquisas mostram, né, que a televisão, principalmente, ela tem ocupado um espaço de confiança das pessoas maior nas informações sobre o coronavírus, né, nesse momento aí que a gente está enfrentando, né. E eu queria perguntar, pode falar. Porque você imagina, de repente a pandemia desaba na cabeça de todo mundo, né? Num movimento de perplexidade planetária, né? Nas primeiras semanas, os telejornais não só ocuparam um espaço muito maior na programação, como tiveram uma programação monotemática, né? Você pegava horas de programação jornalística na televisão falando só de coronavírus, e ninguém cansava, porque está todo mundo precisando entender o que estava acontecendo. Naturalmente, com o passar do tempo, embora a gravidade da situação permaneça, o jornalismo acaba, claro, a vida continua, a gente precisa abordar outras questões, os problemas brasileiros não se... Quem me dera que, como repórter, eu tivesse como problema apenas a pandemia, né? O Brasil é um país problema, né? Um dos países mais desiguais do mundo, tremendamente injusto, concentrador de terra, de renda, inibidor de oportunidades para as pessoas. A gente tem, infelizmente, um cardápio de temas sobre os quais o jornalismo tem que se debruçar, que nos ocupa, né, o tempo todo. Então, naturalmente, com o passar do tempo, com o passar da cobertura, outros assuntos correlatos e mesmo não correlatos, mas necessários, tiveram que ser abordados pela imprensa e pelo jornalismo. Tem umas perguntas chegando aqui. Vou começar aqui com o Rubem. Ele pergunta aqui, como é que fica o papel do repórter? O jornalista para a TV é o futuro editor, narrador? Ele está dizendo porque você falou sobre esse papel do repórter, né, receber, que você fala, né, recebe o conteúdo e dessas fontes e fecha esse material. Claro que nem sempre é assim, você vai também a campo, você tem ido durante o coronavírus a campo, né? Mas o Rubem, que é aluno de jornalismo, está perguntando, da UFPB, perguntando essa questão aí. Há um novo papel aí para o jornalista de TV? Ou é só uma questão a mais, né? É uma forma de trabalho, na verdade, que já existe. É uma necessidade do momento, né? De você estar em uma situação inusitada, em que você necessita de uma maneira diferente da parceria com as fontes, né? Então, essa tem sido um aprendizado muito grande, essa nova relação com as fontes. E a forma de embalar, gosto de editar, eu sou um repórter editor, né? Gosto da carpintaria narrativa e da articulação dos elementos narrativos para a confecção da reportagem de televisão. É uma nova... Realmente são elementos novos, diferentes, que são oferecidos pelas fontes. Isso também é um aprendizado para nós, mas
Mas, como você disse, durante esse período de pandemia, eu também fui a campo e continuei exercendo o papel de repórter, que, como eu falei, deverá continuar. A necessidade da presença do repórter em campo é uma pré-condição para o exercício do nosso ofício, né? O jornalismo de prospecção não existe sem a presença do repórter em campo. É o que João Lucas que pergunta aqui, né, sobre essa questão você já respondeu em parte sobre essa questão do novo olhar cauteloso do jornalista em relação a essas diversas fontes que estão colaborando, né? Mas ele pergunta também, ou seria também apenas uma ampliação do trabalho já feito também, né? Traz um novo olhar cauteloso, mas também amplia o trabalho do jornalista, né? Tem um outro olhar, que é checar mais ainda. Antes você saía com o repórter, né? Em campo, ia lá, captava, você tinha confiança daquilo que você fez. Agora a fonte manda esse material, então demanda um trabalho de checagem daquilo, né, que foi captado. Acho que é mais ou menos nesse sentido. A gente faz um pouco isso também, já fazia isso um pouco, na nossa relação com as informações que vêm das redes sociais, né? Uma quantidade muito grande de informações que vêm das redes sociais e da produção de conteúdo por não jornalistas, né, e de notícia por não jornalistas, a gente já tinha esse olhar, né, sobre esse conteúdo, né, no sentido de fazer uma curadoria dessas informações, dessa bagunça virtual, do caos informativo oferecido por uma quantidade astronômica de informações de conteúdo das redes sociais, e tentar separar o joio do trigo, né? Tentar que é um pouco o papel de todas as redações né? E que decidir que fato é merecedor de existência pública. A questão da agenda, né? Do que entra na agenda de cobertura dos meios, que eu acho que essa discussão é parte da discussão de todos os repórteres, de todos os produtores, de todos os editores, e parte da nossa prerrogativa, né? Interferir na agenda de cobertura dos lugares onde a gente trabalha é prerrogativa nossa e é parte do nosso trabalho rotineiro, né? Toda terça-feira tem uma reunião fantástico em que repórteres, produtores e editores encaminham sugestões. E o que a gente faz é disputar espaço, né? Disputar espaço na agenda do programa e vamos decidir no gogó, né? na argumentação, o que merece existência pública dentro daquele cargo que é oferecido pelos editores, pelos produtores, pelos repórteres. Isso é a batalha das ideias que se dá diariamente em todas as redações e é parte do nosso trabalho, né? Já que você falou de reunião, eu aproveito e pergunto, né, como é que estão acontecendo as reuniões, né? São reuniões agora também com essa questão que, antigamente, né, até essa questão de isolamento, né, social ser colocada em prática, as reuniões eram uma aglomeração natural, né? Todo mundo junto no mesmo espaço. Como é que elas estão acontecendo agora no Fantástico? E como é que está sendo a rotina sua de trabalho? Você tem ido à redação? Como é que está funcionando para você, para outros repórteres, esse trabalho, né, no dia a dia, nas ruas? Como é que está funcionando isso? Olha, as redações presenciais acabaram. Não existem mais reuniões presenciais no Fantástico. A gente tem uma reunião na terça, e tem uma reunião na quinta-feira, tem uma outra reunião já de avaliação sobre o que a gente está fazendo para o domingo. Os produtores têm reuniões específicas, os editores têm reuniões específicas, e todas são reuniões virtuais. E eu acho que a gente até tem mais reunião agora do que tinha antes, né? Impressionante isso. É muita reunião e muitas horas de reunião, mais do que se tinha antes presencialmente. É impressionante como a reunião remota rende no sentido de tempo, né?
dura mais do que as outras. Agora, a rotina mudou radicalmente, a de todo mundo, né? A gente fez do home office uma parte da rotina. Em que a semana, no Fantástico, a gente começa a semana na terça, mas em casa, e na quarta também, trabalhando de casa. A partir de quinta-feira é que se grava na rua, mas assim, a gente não tem viajado, né? Eu gravo no Rio de Janeiro mesmo. A única viagem que eu fiz nesse tempo todo foi para a Volta Redonda, 130 quilômetros do Rio, né? Fazer a história de um reencontro lá de uma moça que foi encontrada por um policial 22 anos atrás e que o reencontrou 22 anos depois. São 130 quilômetros, então a gente foi tomando uma série de medidas de segurança no protocolo sanitário da TV Globo, assim, indo em carros, a equipe indo em 2 carros e obedecendo o distanciamento, e sim, a gente tomar todo um cuidado muito específico, né, enfrentar isso, né. É óbvio que a rotina é diferente, ela se modificou completamente. Eu vou para a redação, sim, porque, como eu edito, eu lá para quinta, sexta-feira, acabo indo para a redação para acompanhar a edição mais de perto, né? Mas há casos em que a gente pode ficar a semana toda trabalhando de casa mesmo. E você acha que alguma coisa vai ficar aí pós-pandemia, dessas rotinas aí? Claro, que tem algumas questões aí de higiene, de separados não, mas alguma outra coisa? Acho que vai. Acho que tem coisas que vão ficar. Eu acho que as empresas naturalmente vão percebendo que pode enxugar alguns custos a partir do trabalho remoto, né? Isso é natural. Os negócios do jornalismo estão se modificando, né? As plataformas estão se modificando. A gente não sabe direito o que vai acontecer no futuro. É claro que haverá uma mudança, mas é aquilo que eu te falei. Eu que sou um repórter de campo, né, de sujar o sapato, não acredito que eu vá passar a fazer jornalismo remoto aqui para frente. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Eu outro dia li, eu acho isso muito curioso, né? Eu conheço o Ricardo Couto há muitos anos e lia os textos do Ricardo Couto, que foi uma influência muito grande na minha narrativa, o tipo de narrativa que eu faço, desde a época que era estudante de jornalismo, né? E eu lembro de um livro que ele publicou em que ficou famosa a ideia do repórter sujando o sapato, né? De que não se faz jornalismo sem sujar o sapato, né? Essa expressão ele usou durante anos. E outro dia ele escreveu no blog dele que teve que morder a língua. Ele nunca imaginou que fosse dizer um dia que seria possível fazer jornalismo de qualidade sem sujar o sapato, né? Fazendo de home office. E se faz, né? Se faz e se fez e continua se fazendo jornalismo de qualidade sem sujar o sapato, por pura necessidade, né? É que o jornalismo tem uma grandeza tão superior que ele encontra formas de resolver a notícia, né? De elucidar a notícia, né? Nós estamos falando de uma forma de conhecimento da realidade objetiva, e se não pode fazer de um jeito, tem que fazer de outro jeito, né? Se a pandemia nos limita os movimentos, a gente precisa encontrar outros movimentos que nos tragam a notícia, né? Então é curioso, né? Até o Ricardo Couto reviu, né? Era quase um axioma, né? Não se podia fazer jornalismo sem sujar o sapato. E dá para fazer, sim, jornalismo de qualidade sem sujar o sapato, mas eu acredito de uma forma conjuntural. A gente vai ter que voltar, em algum momento a gente vai ter que voltar a sujar o sapato.
Realmente, porque é um período, né, que a gente está vivendo no jornalismo, está transformando as formas de se fazer jornalismo. Se fosse, imagina, 15 anos atrás, e acontecesse essa pandemia, como que seria a cobertura jornalística na TV nesse período, né? 15 anos atrás, talvez audiotape, ia ser um telejornalismo, né? A tecnologia favoreceu, né, esse uso, as próprias pessoas, cada uma com um celular, né, podendo captar conteúdos. E tem uma outra questão que eu queria, aproveitando aí, tem vários estudantes de jornalismo participando da Universidade Federal da Paraíba, tem de outras universidades, e eu queria perguntar sobre a questão do texto, que você é um repórter que prima muito por essa questão do texto, independentemente de pandemia ou não pandemia, né? E tem esse lado seu de ser também cronista, de ter um livro, né, o Províncias, você tem um livro também que reúne suas crônicas que você fez, e aí que você desse uma orientação e uma dica para esses estudantes, para aguçar esse olhar para a questão do texto, da palavra, né, bem colocada, que você pudesse falar um pouquinho sobre esse seu trabalho como repórter e a importância de tratar bem o texto na informação, né, para ficar claro e tudo mais. Não existe outra forma de construir um texto criativo no jornalismo que não ser vindo da sua familiaridade com a língua portuguesa, né? E com as formas de expressão de significado da língua. E isso se consegue através da sua trajetória de contato com as narrativas da literatura, né? Não é só lendo livros sobre jornalismo que você aprende a escrever notícias, né? Tendo contato com os diversos gêneros literários que são patrimônio da humanidade, construído pela humanidade, e de significação das palavras e de construção de narrativa, né? Então, para mim, o Mário Quintana, o Guimarães Rosa, o Érico Veríssimo, o Raduan Nassar, o Rubem Braga, tem tanta importância para mim quanto o Joel Silveira, quanto o Ricardo Couto, né? Quanto o Gay Talese, quanto quanto o novo jornalismo, os grandes romancistas, os grandes poetas, os grandes cronistas me deram o contato que eu precisava com a língua para a construção de narrativas, né? Então, não é possível construir uma narrativa criativa sem ter esse contato, sem ter essa trajetória, né? A gente é produto, o estilo de escrever da gente é produto daquilo que a gente viveu, das pessoas que a gente conheceu, das experiências que a gente teve e do que a gente traz de leitura nas nossas costas, né? Isso é parte da formação de um jornalista, o contato e a familiaridade com a língua. No caso específico da televisão, tem uma questão adicional, que é o fato da gente lidar com uma gramática específica, que é a gramática do ritmo, do andamento, da musicalidade das palavras, da imagem, dos elementos narrativos que compõem o texto da televisão. Porque texto de televisão não é simplesmente um parágrafo depois do outro, a gente sentar diante do computador e fazer. Texto de televisão é uma articulação de elementos narrativos muito diversos, né? A gente está falando de ruídos, a gente está falando de entrevistas, a gente está falando de pausas, a gente está falando da intervenção do repórter, a gente está falando da imagem, a gente está falando de um leque de elementos narrativos que tem que articulados de maneira criativa para prender a atenção do leitor, do telespectador. E com o desafio, no caso da televisão aberta,
que é o de ser criativo dentro do universo vocabulário do nosso público, que é um público extremamente heterogêneo, né? É você ser simples, mas ser denso, ser criativo e provocar reações nas pessoas, né? Esse é um desafio diário do jornalista de televisão, e você tem que lidar com uma questão que é a facilidade com que a televisão produz clichês. Porque uma sacação que eu tiver hoje, ou que outro repórter tiver, uma sacada genial, numa tirada de texto bacana que for hoje para o Jornal Nacional, para o Fantástico, tem um destino certo amanhã de manhã, que é o de ser copiado indefinidamente até virar um clichê. A televisão é uma fábrica de clichês. Por isso que ela precisa ser renovada o tempo todo, e por isso que é um exercício tão difícil para nós, né? Escrever de forma criativa para a televisão, porque a gente lida com aquilo que envelhece, né? E fazer o novo o tempo todo é um desafio tremendo, né? E de maneira simples, né? Como diz o Luiz Fernando Veríssimo, como é difícil escrever fácil, né? Como é difícil escrever fácil, como é difícil fazer o simples, né? Como é complicado fazer o simples, né? Porque o simples, o criativo, exige um domínio da língua muito grande, né? E da experiência narrativa da televisão muito grande. Eu tenho um contato com a crônica há muitos anos, né? Eu escrevo crônica para jornal há quase 20 anos, né? E gosto muito porque é um espaço da subjetividade, né? O jornalismo é a busca pela objetividade por excelência, né? E você pode ser subjetivo na notícia de televisão, pode. Você pode usar uma metáfora. Você pode tomar emprestado da literatura uma figura de linguagem que enriqueça o texto, pode. Mas existe um limite. E o limite para isso, o limite do uso da subjetividade no texto da televisão, no meu entendimento, é a defesa da integridade da notícia. Se a subjetividade, de alguma maneira, compromete a integridade da notícia, ela está mal posta no texto jornalístico, né? A subjetividade pode ser usada, você pode perfeitamente usar uma metáfora que seja compreendida pelas pessoas, desde que não interfira na integridade. Mais do que não interferir, é preciso zelar pela integridade da notícia. E por isso, assim, que o Piegas derruba a notícia, né? O Piegas derruba a notícia porque o Piegas é a subjetividade rasteira, pobre e até um pouco irritante, né? Tem uma pergunta aqui de Bob, ele estava perguntando, entre outras coisas, o que você acha do policialesco, né? Você estava falando sobre linguagem, né? Tem esse outro lado aí, que às vezes o jornalista, não o seu caso, obviamente, mas acaba usando artifícios e uma linguagem muito próxima, tentando se aproximar desse meio, né? Às vezes na TV tem alguns programas específicos que acabam abordando, né, esse lado aí na linguagem, né, se apropriando de uma linguagem que é da polícia, de elementos da polícia, e trazendo para a televisão, né, que acaba, às vezes, causando um certo ruído também, né? Eu comecei como repórter de polícia de jornal, né? Comecei na profissão como repórter de polícia do jornal A Razão, lá de Santa Maria. Sim, trabalhei lá também. E acho fascinante esse mundo. Pois é. E acho fascinante esse mundo que envolve aquilo que o ser humano tem de mais trágico, né? Que são esses conflitos que redundam na violência, né? Isso é muito a expressão da humanidade. E o que esses programas policialescos fazem é justamente desconstruir o que há de humano daquilo que levou à violência, né? É a banalização da violência e, portanto, a retirada do que há de humano
em uma história que provocou a morte de alguém e que trouxe a tristeza para alguém. Eu acho criminoso, acho, esse tipo de jornalismo, né? Eu acho que nós estamos pecando assim no sentido até de autorregulação, né? De como o jornalismo poderia se autorregular, não aceitando esse tipo de abordagem desumanizadora desses programas policiais, né? Agora, eles ocupam também espaço que talvez o jornalismo sério, o jornalismo profissional de qualidade não esteja ocupando, né? Então, existe uma demanda, as pessoas têm uma demanda para a resolução dos seus problemas ligados à violência, né? As pessoas estão sofrendo horrores com essa violência absurda que a gente vive no Brasil, em grande parte causado pela desigualdade, e que esses programas acabam ocupando um vácuo, um espaço vazio aí, que de maneira realmente lamentável. Tem outra pergunta aqui do Felipe Nunes, que ele é jornalista e aluno do mestrado em jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Ele pergunta aqui: o papel pedagógico do telejornalismo foi impulsionado na pandemia? De que forma isso ficará na pós-pandemia? Os telejornais cumpriram um papel assim de quase que de ensinar as pessoas a lavarem a mão, né? De ensinar as pessoas a usar a máscara, de ensinar as pessoas que, se você mantém o isolamento, você tem mais chance de sair ileso ou de se proteger melhor. Foi quase que um tutorial de sobrevivência das pessoas e com uma correspondência, com uma reação positiva por parte do telespectador muito grande, né? Acho que houve um esforço muito grande do jornalismo de prestar informação de qualidade nesse momento, para que as pessoas pudessem enfrentar a pandemia com ferramentas consistentes, né? E acho que isso pode ser, sim, usado para outras situações em que se possa também prestar serviço, né? Isso é essencialmente um serviço que é prestado para a população e que é papel do jornalismo também. E como é que você vê, você falou lá no comecinho, né, da nossa live sobre essa questão, né, que o jornalismo vem enfrentando atualmente, eu queria te perguntar especificamente sobre isso, é a questão dos ataques que o jornalismo vem enfrentando, não só aqui no Brasil, mas no mundo, em outros países também, né? E aí, como você acha, né, que para onde isso vai e de que forma o jornalismo vai se estabelecer e ganhar força nesse cenário aí que a gente vem enfrentando, né, de uma forma geral? Cortou um pouquinho, Fabiana, a conexão aqui. Você está se referindo aos ataques que os jornalistas isso, exatamente. Isso, exatamente. Os ataques que os jornalistas vêm enfrentando, não só no Brasil, mas no mundo todo, e como é que o jornalismo vai sair dessa, né, e se fortalecer a partir disso. Olha, eu acho assim, por exemplo, de onde vem a principal origem dos ataques mais virulentos contra o jornalismo profissional hoje no Brasil vem do poder, né? Vem do poder, vem do presidente da República. No levantamento recente da Federação Nacional dos Jornalistas mostrou uma quantidade assombrosa de ataques feitos pelas manifestações do presidente, seja na internet, seja em entrevistas, contra o trabalho da imprensa, contra jornalistas, ataques muito violentos por parte
do governo, do poder, do presidente, dos seus filhos, dos políticos que o apoiam. E isso, no meu ponto de vista, tem uma razão muito clara, que é o desejo inconfessável que quase que a totalidade dos políticos tem, mas que, no caso desse governo, está tremendamente exacerbado, que é o desejo de gerir a notícia, de gerir a atuação da imprensa e de gerir a agenda da imprensa, de dizer o que o jornalismo tem que tratar, e não só o que tem que tratar, mas como tem que tratar. O presidente se queixa da maneira como a imprensa trata os problemas, que são problemas que estão postos, que dizem respeito à vida das pessoas. E aí é uma questão que envolve a luta simbólica, né? É aquilo que a gente estava conversando no começo. O que merece existência pública? Quem decide isso não é o presidente. E ele gostaria que fosse. E essa é a bronca dele. Quem decide o que merece existência pública é a discussão que se dá dentro das redações. É a agenda da sociedade, é a necessidade que as pessoas têm de ser informadas. Isso decide o que merece ter existência pública. A outra bronca é que o jornalismo não só decide o que merece ter existência pública, mas interpreta aquilo que vai noticiar. E aí vira ataque, vira aquilo que está no DNA desse governo, que é um governo de inspiração proto-fascista, avesso às mais tradicionais práticas democráticas, e a gente vê isso nas ações dos seguidores do presidente, no espancamento de jornalistas, de repórteres, em frente ao Palácio do Planalto. Isso já aconteceu, né? Repórteres espancados, fotógrafos espancados por seguidores do presidente, né? Isso é claramente uma situação que mostra bem o grau de polarização que existe hoje no Brasil. Agora, eu acho que os jornalistas têm enfrentado esses ataques de uma maneira muito altiva, né? E em defesa da democracia. Eu acho que é um papel que a gente tem que se orgulhar nesse momento de estar cumprindo, né? Quem defende hoje o jornalismo livre, o jornalismo independente, intelectualmente independente, né, de confrontação com o poder, sim, porque é papel do jornalismo profissional contestar o poder, questionar o poder, né, e fazer as perguntas que precisam ser feitas, né, mesmo que ouçam um cala-boca, do presidente da República, é o nosso papel de continuar perguntando, fazer perguntas incômodas, né, porque esse é uma das prerrogativas do nosso ofício. Você disse que o coach dizia que o repórter tinha que fazer a reportagem, tinha que sujar o sapato, né? A gente vê agora que não precisa necessariamente, né? Nessa pandemia tem outras formas de fazer jornalismo, mas repórter tem que perguntar. Não importa se é virtualmente ou presencialmente, né? Não pode se calar, como você disse, né? A história pode ouvir um cala-boca, mas você tem que fazer a pergunta. Quantas vezes for necessária para obter aquela resposta, né? É o papel, acho que, do repórter nesse momento, e sempre foi esse, né? De questionar, de fazer os questionamentos que as pessoas gostariam, às vezes, né? Não tem a oportunidade de estar ali frente a frente com determinadas pessoas e perguntar. Tem outras questões aqui chegando, tem Eduarda Lima, vou fazer colocar uma última pergunta aqui, por conta do nosso horário. Eduarda Lima está questionando o seguinte: com o aumento do tempo dos telejornais,
qual a maior dificuldade na escolha das pautas nesse momento? Se é que existe essa dificuldade na escolha das pautas. Os telejornais aumentaram, mas existe uma dificuldade ou uma profusão de pautas? Você tem a vivência mais agora do Fantástico, né, no momento atual. Como é que está sendo isso lá? O problema da quantidade de pautas e de você construir um cardápio de assuntos. Por exemplo, a gente no Fantástico construir um cardápio de assuntos da semana é um desafio que está posto a cada reunião, a cada semana, né? Existem muito mais temas do que o tamanho do programa, embora seja um programa enorme, de 2h30 de duração, sempre vai ficar de fora alguma coisa importante, né? Infelizmente, é o ônus, né, da discussão que se dá nas redações. A gente tem sempre que lidar com essa questão do cobertor curto, né? Puxa daqui, tapa dali e vai ficar alguma coisa de fora, mas que lá na frente pode virar um grande assunto. Eu nunca desisto de um grande assunto. Eu nunca desisto. Talvez assim o assunto que eu mais insisti na minha carreira, eu levei 4 anos insistindo com a direção do Jornal Nacional, recebendo não inúmeras vezes, até hoje a série, assim, um divisor de águas da minha carreira, até hoje a série mais premiada do Jornal Nacional, que é a série da fome, né? E foram 4 anos de insistência, né? E por que foi recusado lá? Talvez porque eu não tivesse lá atrás, talvez porque eu não tivesse argumentos tão bons quanto os que eu fui construindo tempos depois, né? Então isso faz parte, ficar de fora do cardápio de notícias faz parte, mas a gente não pode desistir. Você é um repórter que se emociona com as reportagens, até o professor Viseu estava lembrando aqui, né? Qual que seria a reportagem, você imagina que foi a mais, ou as reportagens mais difíceis que você cobriu nesses anos todos aí no telejornalismo? Foi a da fome? Foram outras que marcaram você? Foi a série da fome. A série da fome foi muito difícil por conta da morte de uma das personagens principais, uma lavadeira que a gente encontrou no Vale do Jequitinhonha, em Minas, a Maria Rita. Ela morreu 15 dias depois da passagem da nossa equipe. Lá nós contamos a história na primeira reportagem e eu não sabia que ela tinha morrido. Na segunda reportagem, eu estava assistindo em casa quando a Fátima Bernardes leu uma nota pé ao final da segunda personagem dizendo que a Maria Rita tinha morrido. Foi um momento de muita perplexidade, muita emoção, né? A gente até se questiona né, tudo que a gente fez, porque, enfim, é bastante impactante. Eu não acredito na asepsia emocional do repórter diante do fato. Somos seres humanos. O que eu procuro evitar um pouco é fazer da minha emoção algo mais importante do que a emoção de quem está protagonizando, né? Eu acho que isso aí é um erro de condução da reportagem, no meu ponto de vista. Mas eu me emociono o tempo todo. Uma cobertura tremendamente emocionante para mim foi a da Boate Kiss, né? Afinal de contas, eu sou de Santa Maria, embora tenha nascido em Passo Fundo, fui bebê de colo para Santa Maria, passei minha vida toda em Santa Maria, minhas relações de amizade, de família, minha relação com a universidade, comecei a trabalhar lá, tenho projetos até hoje lá, tenho família lá, e passei 4 anos de faculdade indo todo fim de semana para uma boate que ficava numa catacumba lá, que tu conheceu, que era a boate do DCE, lá em Santa Maria, né? E que se tivesse pegado fogo, aquilo lá, sei lá, podia ter sido uma tragédia até pior. Então eu me vi um pouco naqueles garotos, né? Daqueles 242 garotos que morreram lá na Boate Kiss. Então ter feito essa cobertura talvez tenha sido uma das mais difíceis para mim. Porque lida com a questão da proximidade mesmo, né? Você se colocar naquele lugar do outro, porque você, né,
vivenciava aquilo na época de estudante, na época que morava lá, né? Eram outros locais, mas, enfim, era uma mesma lógica, né? Eu agradeço demais, Marcelo, por esse bate-papo que a gente teve aqui. Agradeço em nome da Universidade Federal da Paraíba, do curso de jornalismo, pela sua disponibilidade aqui de estar com a gente, discutindo, né, assuntos tão importantes, né, que envolve a questão do jornalismo no cenário atual, né, da pandemia, discussões que fazem parte aí do campo do jornalismo como um todo, não só do telejornalismo, né, que você faz parte. Agradeço muito, muito mesmo, imensamente. Obrigado, obrigado. Contem sempre comigo. Vou colocar aqui na conversa a Gisele. Também queria agradecer. Muito obrigada, Canelas, mais uma vez, por participar de um Globo no Campus com a gente. Obrigada pela sua generosidade, compartilhar essas experiências com a gente também. Professora Fabiana Siqueira, obrigada também por essa oportunidade. Aos alunos que estiveram hoje aqui com a gente, também queria agradecer a todos. Espero que vocês tenham curtido. Esse bate-papo ele foi gravado, ele vai ficar disponibilizado no site do Globo Universidade também. Boa noite a todos, obrigada. Boa noite, obrigada mais uma vez também, Globo Universidade. Tchau, tchau.